Sermão do Monte, capítulo 50, parte 6, final. A porta estreita. Cristo ensinou-nos que Ele não veio trazer paz, mas espada. Mateus capítulo 10, versículo 34. Sim, uma espada capaz de dividir mãe e filha, ou pai e filho, e aqueles de nossa própria casa é que poderão tornar-se os nossos maiores inimigos. Por quê? Porque fomos separados para o Senhor. Você foi separado de sua família e entrou por essa porta estreita, e essa porta não admite a entrada de famílias inteiras de uma vez, mas somente um de cada vez. Essa é uma entrada muito difícil, muito atribulada, mas o Senhor Jesus Cristo mostra-se honesto conosco e, se nada mais pudermos perceber, pelo menos Deus nos permitirá ver a honestidade e a veracidade desse Evangelho, o qual nos informa desde o começo que talvez nos tenhamos de apartar de esposa, de esposo, para que possamos seguir pelo caminho cristão, para que possamos seguir nas pisadas de Jesus Cristo. Não fomos convocados para separar-nos de outras pessoas de maneira literal, mas apenas espiritualmente. Porém, só podemos entrar por essa porta estreita um, por tratar-se de porta tão estreita e apertada. Até esse ponto, temos visto quão estreita e quão apertada é a vida cristã em seu início. Porém, ela não é estreita somente no começo, ela continua sendo apertada. Não há somente uma porta estreita, mas o próprio caminho também é apertado. A vida cristã é estreita do início até o fim. Nas dimensões espirituais não há aquilo que poderíamos chamar de férias. Podemos tirar férias em nosso trabalho, mas não existe férias na vida espiritual. Ela será sempre difícil e apertada. Assim como ela começa, assim também continua. Do princípio ao fim, ela consiste em uma luta de fé. É um caminho muito estreito e de ambos os lados há inimigos. Há coisas que nos oprimem, pessoas que nos atacam ao longo de todo o nosso caminho. E você não desfrutará de uma vereda mais fácil neste mundo e nesta vida. E Cristo nos adverte a esse respeito desde o começo. Se você tem a impressão que a vida cristã será difícil no começo, mas que mais adiante essa dificuldade se abrandará, então você terá uma ideia completamente falsa do ensino neotestamentário. Esse caminho continua difícil. Haverá adversários e inimigos que nos atacam até o último instante. Estou desanimando você? Alguém se sente impelido a dizer: bem, se as coisas são assim tão difíceis, prefiro desistir. Nesse caso, quero relembrá-lo, antes que se decida a assim fazer, que também somos informados, até certo ponto, acerca do fim para onde esse caminho apertado nos está conduzindo. Contudo, a parte disso, não é realmente glorioso continuarmos a seguir ao Senhor? Mesmo assim, não devemos estar sob uma ilusão. A luta contra os principados e as potestades, contra as trevas deste mundo, contra a iniquidade espiritual nos lugares celestiais, tem prosseguimento
enquanto o crente continuar nessa vida e neste mundo. Haverá sutilíssimas tentações ao longo da estrada da vida, e você terá de vigiar e estar sempre em guarda, desde o princípio até o fim da caminhada. Você nunca será capaz de relaxar. Você sempre terá de avançar com extremo cuidado. Você terá de avançar de maneira circunspecta, conforme Paulo nos recomenda. E você terá de ver bem onde põe os pés, a cada passo que der. O caminho é estreito, começa apertado e assim continua até o fim. Essas, pois, são as coisas das quais não podemos desviar a nossa mente quando consideramos o Sermão do Monte como um todo. É muito perigoso, além de ser totalmente antibíblico, deixarmos de perceber essas coisas desde o princípio, divorciar o perdão dos pecados do restante da vida cristã e considerar como se esse primeiro passo fosse a totalidade. É uma evidente heresia. O verdadeiro evangelismo, conforme o entendo, é aquele que apresenta diante de homens e mulheres a vida cristã como um quadro completo, e precisamos ter extrema cautela para não darmos a impressão de que as pessoas podem aglomerar-se, por assim dizer, diante de Jesus Cristo, tentando entrar em turbas pela porta estreita, sem primeiramente considerarem o caminho apertado, que começa imediatamente em seguida. Foi nosso Senhor mesmo quem proferiu aquelas parábolas sobre indivíduos insensatos que não calculam o custo. O homem que iniciou a construção de uma torre, mas sem primeiro verificar o custo, e assim teve que deixar incompleta a sua edificação. A mesma coisa se deu com o monarca que saiu para combater contra outro rei, sem primeiro haver averiguado a força do seu inimigo. Nosso Senhor mesmo foi quem nos recomendou calcularmos o custo e avaliar o que temos antes mesmo de começarmos. Jesus nos mostra a vida inteira. Ele não veio meramente para salvar-nos da punição e do inferno, mas veio para tornar-nos santos, para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito capítulo 2, versículo 14. Jesus Cristo veio a esse mundo a fim de preparar o caminho da santidade, e a sua ambição e objetivo a nosso respeito é que caminhemos por esse caminho seguindo os seus passos, nesse elevadíssimo chamamento, nessa vida gloriosa, para que vivamos tal e qual Ele mesmo viveu, resistindo até ao sangue, se assim for necessário. Assim se caracterizou a vida de Jesus Cristo, uma estrada apertada e espinhosa, mas Ele continuou palmilhando pela mesma. E o meu e o seu privilégio é o de sairmos do mundo e entrarmos nessa vida cristã, seguindo a Cristo ao longo de todo o caminho por Ele traçado. Crente, não busques ainda descanso. Teus sonhos de repouso manda embora. O inimigo não cessa em seu avanço, portanto, vigia e ora.